Plano de ação e o prazo. Por que que é tão difícil a gente conseguir executar os prazos planejados dentro de um plano de ação? Nós temos geralmente aquele cenário onde tem aquela reunião, começa aquela discussão de prazos atrasados, ou então às vezes prazos não definidos, as pessoas não sabem o que priorizar, e são vários indicadores, são várias responsabilidades. O que era para ser uma reunião talvez objetiva, e utilizando uma ferramenta, que é uma das ferramentas da qualidade, que é um plano de ação, acaba sendo mais um estorvo onde a gente pensa: "Nossa, mais uma reunião que não vai sair, não vai ter andamento para nada". Ninguém sabe de quem é as ações, ninguém sabe quem são os responsáveis, e aquele prazo só estica. Por mais que você tenha uma super elaboração de um plano de ação, com automação, como eu já mostrei, né, você tem uma visão no dashboard, como já apresentamos aqui no canal, né, e ainda assim as coisas não fluem. Por que que a gente não consegue atingir os prazos dentro do nosso plano de ação? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e eu vou te mostrar o que eu acredito ser a melhor forma da gente trabalhar com prazos. Trabalhando com muito parecido com o que se utiliza no modelo de Agile, né? Utilizando sprint. Mas calma que eu vou explicar e vai fazer todo sentido. E vamos aqui para o nosso Excel para te apresentar essa abordagem que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que vai fazer sentido até o final do vídeo. Vamos para ele. Aqui eu estou apresentando mais uma vez um modelinho de plano de ação 5W2H na área de marketing. Por que isso? Porque eu pedi para o ChatGPT me ajudar aqui a criar esse plano de ação, ele me sugeriu marketing, então vamos com marketing mesmo, embora eu nunca tenha trabalhado diretamente com marketing, né? Então aqui nós temos 5 ações, né? Dentro dessas 5 ações, eu coloquei uma coluna aqui de indicadores relacionados àquela ação, né? Tem o primeiro vídeo aqui, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente fala sobre plano de ação aqui no canal. E uma das sugestões foi incluir uma coluna de indicador. Observe que se você já assistiu aquele primeiro vídeo, a planilha não está completa para a gente conseguir ser mais sucinto nas explicações. Então eu tenho aqui alguns indicadores, né? Taxa de conversão, ROI, tempo médio de execução em dias, taxa de conversão e ROI. Então eu tenho alguns indicadores que se repetem aqui, ou seja, eu tenho mais de uma ação para o mesmo indicador. Na sequência, eu tenho aqui o que que vai ser feito, cada uma das ações, o motivo que vai levar aquela ação, onde vai ser realizado, o prazo, que é o que a gente vai discutir um pouquinho no vídeo de hoje, os responsáveis. Observe aqui que cada ação tem um responsável e a Ana Souza aqui, ela tá responsável por executar 2 ações. Lembrando que o responsável é aquela pessoa que vai ser responsável por garantir que a ação ela ocorra, e não necessariamente vai ser, a pessoa que vai de fato botar a mão na massa e executar aquela ação. Na sequência, temos aqui um dos mais desprezados do plano de ação, mas vocês vão ver que hoje essa coluna aqui do como ela é importantíssima, onde eu posso escrever aqui quais são as etapas, a metodologia, a forma que eu vou fazer com que essa ação aqui seja realizada. E por fim, o nosso how much, né? Quanto vai custar aqui no o total dessa ação. Aproveita aqui e coloca aqui nos comentários se eu tô fazendo a pronúncia certa, que meu inglês não é dos tão bons assim, tá bom? Se é o how much, se eu tô falando certo, a pronúncia, enfim. Vamos engajar aqui, nem que seja para correção do inglês. E o que que acontece aqui, ó? Nesse plano de ação padrão, eu geralmente coloco um prazo, né? A primeira coisa que eu tenho que colocar é o prazo. Só que aí, como é que vai funcionar uma sistemática de reunião? Eu vou ter uma reunião todo dia para abrir esse. Geralmente, como eu tenho vários indicadores, a gente trabalha isso em uma reunião gerencial, certo? Eu vou todo dia abrir e perguntar. Ah, e aí, Ana, como é que tá aquela ação lá? O prazo é dia 15. E observe que aqui só tem 5 ações, né? E só tem aparentemente um, dois, 3 indicadores, né? Isso. Então é a taxa de conversão, ROI e o tempo médio em dia, distribuído em 5 ações. Mas imagine que eu tivesse 20 ações, por exemplo. Vou falar: "Ana, como é que tá aqui o prazo? O que que você tá fazendo? Como é que tá o andamento, né, dentro dessas etapas?". Aí ela vai justificar. Muitas vezes ela nem vai ter tanta ação no nome dela, tanta responsabilidade, que ela vai esquecer dessa ação. Claro que, conforme mostrei no vídeo anterior, eu posso criar uma coluna aqui, que é a coluna de acompanhamento, eu posso criar uma coluna aqui do status para ver se está atrasado em andamento, mas na prática, quando chega o momento de fato a pessoa realizar, é só quando a coisa está apertando, ou seja, quando está atrasado. No dia a dia, você mesmo pode comentar aqui como é no dia a dia, as pessoas cumprem realmente, ou elas chegam surpresa sem nem saber o que está acontecendo nas ações dela. Ah, tá, vou fazer hoje e tal. E aí, fica muito complicado de fato realizar. Pra gente explicar a você qual é a abordagem que eu vou trazer aqui, eu vou trazer uma história que eu vi no acho que algum podcast, né, falando sobre se eu não me engano, o Jeff Bezos da Amazon, né, que quando chegava nas reuniões, o que acontecia?
O ideal é que todo mundo prepare seus materiais, tenha conhecimento do que vai ser discutido previamente antes da reunião, né? Para que todo mundo se prepare, discuta e a reunião saia com o quê? Ações. Uma reunião só serve para duas coisas: é discutir plano de ação, seja para dar o status do acompanhamento e gerar novas ações, ok? E aí ele percebeu, isso é fato, a maioria dos lugares são assim, que as pessoas não sabiam do que se tratava aquele tópico da reunião. Então, o que ele fez? Pô, se, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, como diziam os ditados antigos. Não sei se o pessoal fala hoje isso ainda. Vamos fazer o seguinte: ao invés de toda vez ficar reclamando com as pessoas, a gente vai pegar o horário da reunião, vai dedicar 15 minutos para eles lerem o material que vai ser apresentado, que vai ser discutido, e aí sim usar o restante da reunião. E eu acho uma abordagem interessante, porque tem o fator cultural, mas não é específico de uma empresa. Então, nós somos seres humanos, acontece isso mesmo. Geralmente, a gente só vai fazer as coisas quando se tornam prioridade pra gente. E é mais ou menos nesse sentido que eu quero fazer. Vamos lá. Vamos pensar aqui que eu tenho essa ação. Criar landing page para e-book Guia Lean, ok? Essa aqui vai ser a minha ação. Essa ação, eu vou ter aqui como eu vou fazer com que essa ação ocorra. Para que eu crie a landing page, eu vou ter que definir a oferta de valor, esboçar layout do wireframe, redigir copy persuasiva, programar formulário e realizar teste AB de headlines. Então, essas aqui são minhas etapas, o como. O como ele pode ser enxergado como várias mini açõezinhas, ações pontuais específicas, que elas se definem por si só. Criar landing page envolve várias microações, por isso que a gente coloca um prazo. Mas a ideia aqui é uma abordagem diferente. Eu vou explicar e depois vou apresentar a planilha. Ao invés de a gente colocar um prazo e ir acompanhando todo dia, a gente vai fazer o seguinte. Imagine só que eu tenho as minhas etapas aqui, e ao invés de toda reunião eu chegar e ficar questionando a pessoa, a gente vai mudar totalmente a abordagem. A gente vai fazer o seguinte: vamos pegar todas essas ações e vamos separar, vamos quebrar, vamos tornar elas as ações mais individualizadas possíveis. Então, ao invés de eu ter tudo aqui em uma única célula, eu vou criar uma linha aqui e vou repetir. Esse o que, ele deixa de se tornar um que e passa a se tornar a ação associada. Ou seja, vou até mostrar para a planilha aqui para vocês que vai ficar mais fácil, ó. Então, eu tenho novamente o número de ações, eu tenho novamente os indicadores, e agora eu vou ter a minha ação associada. Então, antes, a minha ação era criar landing page, e essa ação ela ia ser resolvida como? Através daquelas 5 etapas aqui que a gente tinha conversado, certo? Agora não. Agora, as minhas ações vão ser cada uma delas aqui ações individuais, mas tem que ser ações bem específicas, realmente, que é ir lá e fazer a coisa, e que quando eu concluir todas essas ações, a minha ação associada, ela terá finalizada. O prazo dela ainda continua sendo o mesmo. No final, eu vou ter que entregar tudo isso, independente se eu fizer todas de vez, uma de cada vez, até, por exemplo, essa data do 15/7. Essa é a primeira etapa, ok? Você vai transformar essa ação grandona e vai quebrar elas e vai dizer que essa aqui é a ação associada. E aí, só que só isso não resolve. Agora é que a gente vai entrar o sprint. Vamos lá. Como é que funciona geralmente um sprint? Eu não sou um maior especialista em projetos Scrum, só que a ideia é bem simples, tá? O que que acontece? O Scrum, ele serve para projetos que eles não têm aquela chamado de cascata, eu não sei mais ou menos como é que eu vou executar. Ele é mais aberto. Geralmente projetos de software, né, de sistemas, você não sabe, você sabe onde você quer chegar, mas você não sabe o como. E aí você vai levantando todas as coisas que você vai ter que fazer até chegar lá. E para isso dar certo, toda semana, seja semanal ou quinzenal, as pessoas se reúnem, tem uma reunião para discutir o que é que vai ser entregue até a próxima reunião, ou seja, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, e tem essa organização. Nesse momento, então, a proposta é mais ou menos a mesma coisa. Observe aqui, ó. Eu tenho várias ações, mas ao invés de ter uma reunião diária perguntando como é que estão o status dessa ação aqui macro, nós vamos quebrar essa ação dentro das etapas delas, ou seja, o que seria o como vai se tornar novas ações relacionadas a essa ação associada. E toda semana eu vou ter uma reunião, essa é a proposta, tá? Eu vou ter uma reunião onde eu vou selecionar quais ações eu vou executar em um prazo de uma semana. Somente isso, em um prazo de uma semana.
E aí todos os dias, quando tem as reuniões diárias, eu vou só focar, vou priorizar e enxergar somente as ações que eu mapeei para entregar em uma semana. Exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui a Ana, ela tem todas essas ações aqui, ó. Sendo delas ações de criar landing page associada, né? E configurar a sequência de e-mail marketing. Essas aqui são as ações macros da Ana. Deixa eu até voltar para cá. Criar landing page e configurar a sequência de e-mail marketing, ok? E agora nós temos aqui uma reunião. Vamos botar que é uma reunião que ela vai ser realizada numa sexta-feira. Por exemplo, sexta-feira, dia 20 de junho, ok? Então, dia 20 de junho, vai juntar a Ana, o Carlos, a Júlia, o Pedro, todo o time que faz parte aqui, que acompanha essa reunião, junto com o gerente, e vai definir o que vai ser entregue até o dia 27. E a Ana vai chegar e vai dizer, olha, até o dia 27 eu consigo... E não precisa ser uma ordem, tá? Essa é a beleza. O importante é você conseguir criar um calendário mais fixo. Olha, eu consigo redigir uma copy persuasiva, eu consigo aqui redigir 5 e-mails segmentados, eu consigo aqui inserir tags de comportamento. Todas essas ações aqui eu consigo executar até a próxima semana. Então, e nada mais. Isso aí tem forma de mensurar e teria que explicar como é que funciona essa questão das numerações, sistema de pontos, aí é outro vídeo. Mas a proposta aqui é que, conforme do entendimento dela de capacidade de entrega em um prazo de uma semana, como aqui são ações pontuais específicas, não precisa quebrar em mais ações, uma pessoa sozinha ela consegue gerenciar, ela vai escolher quantidade de ações que conseguem. Ah, então beleza, redigir. Então, essa ação aqui, ela vai iniciar no dia 20/6/2025 e o prazo é sempre uma semana, ou seja, dia 27/6/2025. A reunião é na sexta-feira, na outra sexta-feira, eu vou avaliar se a ação foi concluída, porque tem um prazo de uma semana, e vou escolher novas ações. Então, para esse caso, eu vou ter essa ação para ser escolhida, essa ação e essa ação. A mesma coisa vai ser para o Carlos, para a Júlia e para o Pedro. Então, vamos simular aqui, ó. Vou colocar coisas aleatórias, até porque as pessoas não existem. Então, fica muito mais fácil. Beleza? Botar aqui 2 ações para ele, essa aqui 2, 3 ações, 4 ações aqui para ele. O cara, ele é muito bom no que faz. E vamos lá, beleza. Ok. A partir disso, diariamente, de segunda até sexta-feira, vamos ter uma reunião e discutir somente essas ações, uma ação de uma semana. Então, tudo isso aqui, ó, que está em vazio, eu posso tirar. Vai ser somente isso que eu vou discutir. Todos os dias eu vou abrir aqui o plano de ação. E observe que agora é muito mais rápido. O prazo é menor, as pessoas vão ter mais proficiência para conseguir executar, não vai ficar enrolando, pode usar todas as outras coisas que a gente colocou aqui, né, nos outros vídeos, né, o status, enfim, porque vai ter início e fim, então eu posso colocar status, posso colocar o prazo, posso colocar os faróis, tudo isso que a gente já explicou nos outros vídeos, porque aqui tá mais simplificado. O restante não importa. Finalizou aqui a ação de fato, né? A data de previsão de fim, nesse caso, previsão de fim. Que aí entraria uma nova coluna, né? Nem seria o fim, é a previsão de fim. Aqui seria, poderíamos incluir uma nova coluna de fato quando data fim. Que essa aqui seria o prazo máximo, ok? E aí, quando chegar na sexta-feira, a gente vai verificar se de fato a ação finalizou ou não. Vai ter as justificativas. Mas finalizado agora, a gente vai abrir para as outras ações. Observe que agora, nesse momento, se tiver tudo finalizado, eu vou colocar um novo aqui. Dessa forma, a pessoa cria um comprometimento de um curto prazo, por mais que a ação total ela pode demorar às vezes um mês, o comprometimento é de curto prazo, porque você vai ter uma semana para executar as ações. E esse cenário é bem legal. A gente consegue fazer no Excel, mas ainda vou mostrar um vídeo para você que é utilizando o Planner, ou então o ClickUp, ou então, se não me engano, o Trello também consegue fazer, que é utilizar um sistema de cartões que tudo isso fica mais visível. A gente consegue elaborar vários cardzinhos, tudo associado a uma ação principal aqui, né, que é a ação associada, que eu chamei, e aí a gente vai selecionando alguns cards desse para ir executando no prazo de uma semana. É bem legal, funciona, eu acredito que a velocidade e a dinâmica da reunião vai funcionar muito melhor. E caso você queira também aprender um pouquinho mais, assista aqui os outros vídeos do canal. Quer aprender Excel? Tem um link aqui no primeiro comentário fixado da hashtag, que é a plataforma que eu sugiro, tá bom? E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.